Estamos aqui com o primeiro episódio do podcast Respeite a Minha Opinião. Um podcast onde a gente vai decorrer sobre vários assuntos legais, a gente vai conversar sobre muita coisa no episódio de hoje. E eu sou a Gabi. Eu sou a Bruna. E eu sou a Sibeli. Então, bora começar o podcast. Significado de opinião. Substantivo feminino. 1. Maneira de pensar, de ver, de julgar. 2. Julgamento pessoal, parecer, pensamento. A opinião pública é a opinião geral dos cidadãos em relação ao Estado, à sociedade e a outros temas ou questões. A opinião pública muitas vezes é revelada através de iniciativas privadas ou de meios de comunicação. Um grande exemplo de citação sobre opinião é de William Shakespeare. Aceita o conselho dos outros, mas nunca desistas da tua própria opinião. Como vimos aí, a treta do dia é para falar sobre opinião. Um assunto que realmente hoje em dia está bem aqui na sociedade. Até mesmo porque a gente não sabe muito bem se as pessoas conseguem respeitar realmente a opinião do outro. Principalmente porque tivemos um momento muito grande e forte na política e claro que teve aquelas desavenças de opiniões, mas será que as pessoas realmente estão respeitando a opinião do outro, né? Até que ponto a gente pode dar a nossa opinião e ser ouvida? A gente tem que também entrar numa discussão aqui do que é opinião, né? De como é que essa opinião é formada. Algumas pessoas, na verdade, usam esse argumento de estar expondo a sua opinião para tentar legitimar coisas que, na verdade, desrespeitam o espaço do outro, muitas vezes infringem leis, né? Então a gente tem que entender até que ponto a pessoa pode dar a sua opinião sem ferir outra pessoa, né? Exatamente. Não confundir opinião com discurso de ódio. É bem interessante a gente falar sobre isso. Porque, como a Bruna falou, a partir do momento que a gente dá a nossa opinião, mas a gente fere o espaço do outro, já não é mais opinião e nem liberdade de expressão, já se torna discurso de ódio, o que já não era para existir, porque nós estamos em 2022, século XXI. Eu acho que a gente já deveria ter entendido que toda opinião é válida, desde que ela não desrespeite a integridade e dignidade da outra pessoa. Então eu acho muito interessante a gente conversar sobre isso, porque é um tema bem abrangente, é um tema muito importante. Eu tenho certeza que você que está assistindo também vai achar isso, porque a gente precisa colocar as nossas opiniões, a gente precisa falar, a gente não pode se calar, mas a gente também tem que falar com todo respeito, né? A gente tem que falar com responsabilidade, a gente tem que emitir a nossa opinião da maneira certa. Se você quer dar uma opinião sobre um determinado assunto, você tem que ter um certo conhecimento, você deve ir em busca de conhecer sobre aquele assunto para você formar a sua opinião. Então, antes mesmo de você, eu ouvi uma fofoquinha, eu ouvi uma notícia e eu vou soltar a minha opinião, assim, sem mais nem menos. Não é assim que funciona. Eu acho que antes mesmo, hoje é mais importante parar, observar, ler muito. Eu acho que isso é muito importante, de ler sobre aquele determinado assunto para que você forme a sua opinião sem realmente ferir a opinião do outro, né? E ter realmente esse respeito com o outro, porque acho que a gente não está no debate de dizer quem é que é certo, quem é que é errado, ou simplesmente você ir lá apontar o dedo e julgar. Não, cada pessoa tem a sua opinião. Eu posso ser extremamente dona da minha razão e querer dar aquela opinião e achar que aquela opinião é a correta e pronto. Mas infelizmente não é assim que acontece. A gente está vivendo em uma sociedade. A gente vive num país democrático. Então a gente também tem que colocar a vistas para as outras pessoas que a opinião também tem que ser de uma forma democrática e respeitada. E se você não souber, coleguinha, de onde está saindo a informação, se você não tem embasamento para falar a respeito, faz igual a Glória Pires e diz: não sou capaz de opinar. A gente tem que fazer a Kátia séria em alguns momentos, né? É melhor do que falar do que não sabe. Por favor, não compartilhem fake news, tá? Só para deixar isso claro. Por favor. Mas além das nossas opiniões também,
ouvirmos outras pessoas. Pessoas sabem respeitar a opinião do outro. Opinião é seu modo de ver individual. E respeito é sobre aceitação. Então, a pergunta é se as pessoas estão aceitando o modo de ver individual do outro. E sim, as pessoas sabem aceitar. Agora, a reflexão que a gente pode fazer é se elas estão querendo aceitar e o porquê de algumas não querer, né? Isso pode ser trazido para discussão em tempos de redes sociais, internet, né? Então, tem muita coisa em contexto social, contexto econômico, que pode fazer com que muitas pessoas não estejam querendo aceitar ou respeitar. Atualmente, no ano de 2022, no ano da tecnologia, ainda encontramos pessoas que não sabem respeitar a opinião do outro. Se a opinião for diferente, não condizer com algumas questões, não tiver os mesmos embasamentos, a probabilidade da pessoa respeitar a opinião alheia é muito baixa. Eu acho que o respeito à opinião do outro está muito condicionado ao tamanho do impacto dessa informação em mim. O tanto que essa nova opinião fere tudo aquilo que eu já vivi, né? Todas as minhas experiências. Então, nós vivemos num mundo de trilhões de pessoas com experiências diferentes, vivências diferentes, culturas diferentes. É muito difícil dizer sim, as pessoas respeitam a opinião do outro, não, as pessoas não respeitam a opinião do outro. Porque eu acho que depende muito do quanto essa opinião, ela interfere positivamente e negativamente nas próprias experiências dos indivíduos. Temos várias opiniões, né, bem diferentes uma das outras, mas é mais ou menos isso. A gente vive num cenário que é um pouco... Deixa eu encontrar a palavra certa para não falar com diverso. Temos diversas opiniões, algumas pessoas se posicionando que as pessoas aceitam as opiniões dos outros, uma já disse que não, que as pessoas não aceitam a opinião do outro, e a terceira ficou ali meio que no meio termo, não sei se aceita, não sei se não aceita. Pronto, estamos no equilíbrio. Era o equilíbrio. E até mesmo foi um dos pontos que eu achei interessante, uma das opiniões, foi a questão da internet. A internet acabou sendo um boom, né? Deu muito espaço para a questão de dar opinião, assim, hoje eu vi sobre tal assunto, vou aproveitar a internet, eu vou aproveitar as redes sociais e vou só dar minha opinião. Se você é figura pública, você tem que realmente ir com calma nessa questão de dar opinião, porque nesse tempos que estamos vivendo, vem logo qualquer coisinha que for contra o pensamento do outro, já vai logo na famosa cancelamento, né? O cancelamento é muito interessante, é muito importante a gente falar sobre a cultura do cancelamento, porque, não sei se vocês já perceberam, mas tudo hoje em dia vira motivo de cancelamento, de linchamento virtual, de desrespeito nas redes sociais, e é importante a gente lembrar que as redes sociais, elas não são terra sem lei, as redes sociais, elas não são terra de ninguém. Da mesma forma como fora das redes sociais é crime você atacar a dignidade de uma pessoa, nas redes sociais também existe uma lei de crimes cibernéticos. Então é muito importante a gente falar sobre isso, que se você tem uma opinião na internet que você discorda, respeite a opinião do outro, porque por mais que ela não seja uma opinião correta, por mais que existam desavenças além do pensamento da pessoa que publicou, ninguém tem o direito de dizer quem está certo e quem está errado. Todo mundo tem um ponto de vista sobre determinado assunto, sobre determinada situação. Então eu acho muito importante a gente tomar muito cuidado com essa história do linchamento virtual, do cancelamento, principalmente em questões de política, religião, movimentos sociais principalmente. E também quando a gente fala de futebol, né, já que está chegando a Copa do Mundo, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. Então, nunca deixem de falar sobre cancelamento, sobre linchamento virtual, porque infelizmente a gente está na era, né, numa onda aí na cultura do cancelamento, então a gente precisa tomar muito cuidado com esses assuntos. Mas lembrando que
que a gente tem que respeitar, mas em caso de pessoas que estão infringindo crimes, né, Exatamente. discurso de ódio, Exatamente. preconceito, homofobia ou algo do tipo, né, a gente não só pode, como a gente deve, né, denunciar esse tipo de publicação, porque opinião válida é aquela que não fere, né, outra pessoa e que nem infringe crimes, né. E não é mimimi, né? Porque hoje em dia, se você soltar a opinião e se sentir ofendido, já vem logo aquela onda de essa geração é muito mimimi. Não é mimimi. Eu acho que é mais você ter a questão, a gente enfatiza bastante a questão de respeito mesmo. A gente está numa era que muita gente conseguiu se abrir, conseguiu dar sua opinião. Aquelas pessoas que eram mais presas, que viviam as coisas muito caladas, hoje elas já são bem mais abertas. E isso, por um lado, é muito positivo, mas por um lado também é negativo, porque a gente vai de pessoa a pessoa, porque ninguém é igual a ninguém. É como opinião. Nenhuma é igual a outra. Sempre tem um porém, sempre tem um fundamento, sempre tem um questionamento. Então tem essas mudanças. E não é mimimi, é questão de respeito mesmo pela opinião do outro. Eu nem gosto muito dessa colocação, dessa história de mimimi, sabe? Porque pra mim, uma pessoa que diz que a outra pessoa tá falando é mimimi, ela já não consegue exercer uma empatia na dor do outro, né? Porque se dói no outro, não é mimimi, gente, é dor. E a gente não tá aqui pra quantificar ou qualificar a dor de alguém, né? Então se tá doendo do outro, eu já passei do meu limite, né? Mas não é somente a nossa opinião, né? A gente tem muitas pessoas, principalmente especialistas, que tratam do assunto, que vão a fundo, estudam realmente como está a opinião dentro da sociedade, como ela é inserida, como ela é respeitada, como ela mantém um diálogo dentro da sociedade, né? Por isso que convidamos a Carla Michele Quaresma para falar. O termo opinião pública foi utilizado para designar a opinião de indivíduos privados, ou seja, indivíduos separados do Estado, que se reuniam em espaços públicos para debater ideias, posicionamentos, com base no jornalismo qualificado, jornalismo aprofundado e jornalismo de opinião. Após longas discussões, essas pessoas, a partir de um escrutínio argumentativo, racional, decidiam qual era o melhor argumento apresentado pelos jornais. Então, é essa a situação que é designada como uma situação de esfera pública que propicia a formação da opinião pública, muito diferente da forma como o termo é utilizado hoje. A opinião resulta de um conteúdo, muitas vezes produzido para manipular pessoas com informações falsas, informações criminosas, ou mesmo aquelas informações obtidas a partir de uma indústria de massa que produz um conteúdo altamente superficial, formando, portanto, tendências no espaço privado, no espaço doméstico. E esses posicionamentos podem mudar o sabor dos acontecimentos. A rigor, nós não teríamos hoje uma opinião pública, nós teríamos simplesmente tendências formadas no espaço privado, no espaço doméstico. É muito interessante a fala da Carla Michele, porque ela traz um ponto que está inserido na nossa sociedade há séculos, né? Que é o quarto poder, que é a imprensa, que são os formadores de opiniões, e nós, como cidadãos, também temos o dever, né, de observar, de fiscalizar, de correr atrás para saber se a notícia é verídica, se tem um fundamento. Todos nós podemos fazer uma auditoria, de certa forma, né? Com certeza. As informações são, não só podemos, como devemos, né? Até para não repassar informações falsas, né? Não repassar fake news, não virar o tiozinho do WhatsApp que passa informações falsas, muitas vezes absurdas. E até mesmo porque WhatsApp, Instagram, eu acho que principalmente o WhatsApp foi uma das ferramentas mais utilizadas
para propagar várias notícias, opiniões de baixo escalão, que não tinham fundamentos. Então, eu acho que a população em si, ela deve ter esse cuidado de repassar, esse cuidado de verificar qualquer informação, qualquer opinião que apareça, tanto em site como WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. Eu acho que diversas redes que a gente tem acesso todos os dias. Com certeza. Principalmente quando se trata de links com títulos sensacionalistas. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quanto mais sensacionalista o link, mais rápido essa notícia se propaga. Eu acho muito impressionante o quanto a desgraça é atrativa. Justamente, não é, minha gente? Nada, compartilhar felicidade, compartilhar bênção pra todo mundo, mandar aquela figurinha bonitinha da tia do WhatsApp, ninguém quer mandar. Mas agora notícia com título sensacionalista, com informação sem fundamento, com fotos que não condizem com a realidade, elas se espalham muito mais rápido. Então, a gente tem que se atentar muito a isso. Então, quando vocês receberem uma notícia com um link sensacionalista, por favor, se atentem a fazer o famoso fact-check, para vocês não compartilharem notícias inverídicas, porque, querendo ou não, é importante lembrar, compartilhar fake news é crime, tá? Vamos guardar no coração. Acho que é do jeito meio dela de dizer. É crime. É crime, tá? É crime. Mas a gente tem um tempo minúsculo para falar sobre um assunto tão abrangente, né? Mas antes de terminar o nosso podcast, vamos para a tirinha da semana. Hora de recebermos o tapa na cara do Armandinho. Ele chega aqui Armandinho com uma tirinha que a gente vai colocar Vai colocar para vocês na tela, darem uma olhada, e que ele diz: uma árvore deve ter boas raízes, uma casa deve ter uma boa fundação, e toda opinião devia ter um bom fundamento. Que resume, na verdade, tudo que a gente falou aqui, né? Que para ter uma boa opinião é necessário ter um bom fundamento e estudo a respeito. A opinião de vocês de casa também é super mega importante. O nosso próximo assunto vai depender da sua participação, tanto no Instagram como no Facebook e também nos comentários aqui no YouTube. A gente não garante o Twitter, porque a gente no Twitter está em declínio, então a gente não vai mais garantir nada nas enquetes do Twitter. Então, pelo amor de Deus, comentem. Ajudem no engajamento. E o engajamento é a produzir o nosso próximo episódio. Exatamente. Né? Porque nada é melhor do que ter essa participação, ter essa união e também ter várias opiniões, né? Eu acho que tem tantos assuntos que norteiam a nossa sociedade que a gente precisa de um bom debate, de uma boa conversa saudável. Uma conversa saudável, tá? Então, eu acho que é tão necessário a gente conversar fora das redes sociais, né? A gente bater um papo, como nós três aqui, estudantes da Estácio Ceará, que estamos aqui conversando, debatendo tranquilamente, logicamente. E a gente tem as nossas diferenças. Sem vida social. Fingir tranquilidade, somos todos medicados. Sem vida social, atrasadas, com fome, com sono, morrendo de frio. Pois é, a gente não deixa de acompanhar nossas redes sociais, que de vez em quando a gente vai estar colocando algumas coisas lá pra vocês. Enquete, informação, pedindo a sua opinião e a sua participação, claro, sempre é bem-vinda. Esse programa, esse podcast não é só nosso, é você também. Ajuda a construir, né? Todo mundo. É uma construção deliciosa. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima episódio. Okay, alright. A gente se juntou para criar algo inédito para você entrar na faculdade. Agora na Estácio, todos os cursos pelo mesmo preço. Você vai fazer o curso que quer, não só o que dá. Essa é a sua chance de entrar na faculdade e brilhar no mercado. Aqui, 7 em cada 10 alunos já saem empregados e ganhando mais. Arrasta para cima e brilha. Faça seu brilho, faça Estácio.